Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo, eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Estamos diante de um cenário realmente bíblico, escatológico, né? A elite mundial tem usado expressões bíblicas para traduzir o que está acontecendo no mundo. Nós temos uma percepção muito apurada, né? Dentro da nossa visão bíblica do que acontece no mundo. O que eu vou falar nesse vídeo é tão sério, tão importante, que eu vou pedir para você compartilhar, colocar em todos os grupos que você faz parte. Peço com carinho. Além de você deixar o seu joinha aí e se inscrevendo se você não é inscrito. Meus amigos, eu vou começar aqui, vou falar da capa da The Economist, duas capas da The Economist. E se, né, o caderno, e se acontecer tal coisa? E se, eles mostraram lá o problema dos macacos. Eu vou falar aqui do governo norte-americano que desembolsou agora 119 milhões de dólares para comprar 13 milhões, né, de furadinhas, de canetadas, de picadinhas, para conter o problema dos macacos. Esse problema dos macacos que já está na França, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. E agora, o CDC no dia de hoje acabou de colocar o status de emergência pública para esse problema do macaco. Aperta os cintos. Por quê? Eles criam um problema e falam assim, câmera, luz, ação. Está aqui a solução. O nome por trás dessas picadinhas que estavam congeladas, 13 milhões de picadinhas que estavam congeladas. O nome por trás da engenharia, da criação desse negócio todo, quem é? Tio Bill. Exatamente. Vou comentar com você aqui qual é a próxima agenda, qual é o próximo estágio, em que estágio nós estamos. Estágio 4. É fome, escassez, e é a segunda capa da The Economist que eu vou mostrar para vocês. E outra, esse vídeo é bem completo. Eu vou mostrar para vocês uma matéria aqui sobre o colapso econômico que faz parte do estágio 4 do grande reset. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer então é colocar para você na tela esse cenário bíblico. Olha a matéria do Breitbart. Deixa eu traduzir para você, para o português, para você conseguir acompanhar comigo. Bom, Klaus Schwab promete que o mundo pode encontrar salvação em 2022. Eles vão apresentar a solução, discutir a solução para o mundo na próxima reunião de Davos, né? Reunião da elite globalista no Fórum Econômico Mundial, né? Agora, nesse mês de maio. E diz assim, fome, inundações, pestilência, seca, peste, guerra e rumores de guerra. Estas são as questões-chave que o mundo enfrenta hoje. E o Fórum Econômico Mundial, apenas para convidados, na próxima semana em Davos, na Suíça, é apenas o lugar para encontrar, na verdade é o único lugar para encontrar as respostas fornecidas pelas elites globalistas selecionadas, declarou o fundador Klaus Schwab na quarta-feira. E diz assim, ó, aspas, o retorno da guerra, epidemias e crise climática, todas essas forças disruptivas atrapalharam a recuperação global, disse Schwab, presidente executivo, né, que ganha $1 milhão por mês do Fórum Econômico Mundial, a jornalista em um prognóstico quase bíblico antes do início da convenção no domingo. Eles vão discutir o futuro da Europa, fome, guerra e as próximas crises sanitárias que estão por vir. Fala do tio Bill. O link do Telegram está aqui embaixo. Lá no Telegram eu mostrei. Fala do tio Bill dizendo que teve a PAN.D.MIA 1 e tem que estar preparado para PAN.D.MIA 2. E agora essa situação do macaco eu vou mostrar para você. Então veja, Klaus Schwab está dizendo que a solução vai ser apresentada agora em Davos, né, no Fórum da Elite Globalista, dos senhores do mundo. Bom, Jesus disse em Mateus 24, falando do sermão profético, o princípio das dores, que é o momento que nós estamos, diz assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Esse é o cenário que está diante de nós. A era da escassez começa com 1,6 trilhão na economia mundial. Essa aqui é a matéria do Yahoo Notícias, falando da Bloomberg, né? Os laços que unem a economia global e entregam mercadorias em abundância em todo o mundo estão se desfazendo em um ritmo assustador. E aqui vai citar a questão do conflito na Europa, né, o que está acontecendo na Europa. A Ucrânia sempre foi chamada de o celeiro do mundo, porque a produção de trigos, de grãos na Ucrânia é muito abundante, abastecer a grande parte dos países da África, da Ásia também, muitos lugares do mundo. E também
os bloqueios e as sanções para com a Rússia, né? Limitaram então a oferta de subsídios para a agricultura. Então, a fome tende a crescer. Estamos falando de uma queda de 1,6 trilhão no PIB global em 2022. Então, aqui, ó, a Bloomberg e a Yahoo Notícias está destacando para a gente que é o estágio 4 que eu falei para vocês, que é a fome, e que é justamente a fome, escassez e crise econômica. Você vê que a inflação é assim no mundo inteiro. Agora, imagina as regiões pobres, né? Regiões mais sensíveis. Deixa eu entrar na parte agora sobre a situação dos macacos. Lembrando, compartilhe isso. Antes de eu falar dos macacos, dessa enfermidade aí, desse problema dos macacos, é o seguinte, você lembra do que aconteceu em outubro de 2019? Você lembra o que aconteceu? Em outubro de 2019, o Tio Bill, a elite mundial, junto com o Fórum Econômico, junto com a Organização Mundial, sabe, pessoal, de saúde, eles fizeram um evento coordenado, simulando uma pandemia, simulando então uma crise sanitária. Chama Evento 201. Evento 201 porque é 2020 e 2021. Tanto que em 2022 tiraram o status de emergência, tal, já surgiu outra emergência. Até 2030 vai ser essa bagaceira, eu já falei para vocês isso. Então, o status do Evento 201, né, o Evento 201 aconteceu em outubro, novembro de 2019, simulando o que aconteceria uma crise do CVD, e foi exatamente como eles simularam. Então, gente, o governo alemão, como eu falei para vocês no vídeo de ontem à noite, o vídeo saiu quase 9 horas da noite, falando de o governo alemão fez um exercício para a comunidade europeia, simulando uma crise mundial desse problema dos macacos. Então, eu coloquei para você agora na tela, você está vendo aí o Evento 201, não estou inventando nada, eu estou no site da organização que fez o exercício. Evento 201, outubro de 2019. O que eles simulavam? Uma crise do CVD mundial, uma pandemia. Perfeito. O que aconteceu? Exatamente. Do jeito. Luz, câmera, ação! É isso aí que acontece. E agora, não é só agora, eles já tinham vinham falando desse problema dos macacos. Não especificamente do macaco, mas falavam de uma tal ponto lá. Falavam muito disso aí. O próprio Tio Bill falavam com uma certa constância. E a Alemanha fez um exercício, né, instando a Europa a se preparar. O próprio Tio Bill criou uma denominação, uma sigla chamada GERM. São jogos, né, é uma estratégia de treinamento dos países, etc., né, para a próxima crise. E aí, se teve um ensaio, aconteceu exatamente, teve um ensaio e começa agora a França, a Espanha, a Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Canadá, quer dizer, o ensaio e está acontecendo exatamente. Agora tem que vir a solução. Será que já tem a solução? Mas eu vou comentar com você a solução. Está aqui, ó, eu só rachurei ali a palavra mágica para não termos problemas, mas antes de você ler aqui, eu quero que você leia aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aí na tela. Está aparecendo sim na tela, aqui no canto, ó, vou colocar mais uma seta. Artigos relacionados. E está ali, ó, monkeypox. Nos Estados Unidos é uma urgência de saúde pública. Quem está dizendo isso? Um dos chefes do CDC, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Então, o cara do CDC está dizendo, olha, precisamos colocar um status de emergência pública. Isso dá mais poderes ao Estado. Mais poderes ao Estado, quando tem esse caráter de emergência pública, para conter o problema. Agora volte para cá. Leia essa manchete comigo. Então, tem um problema, tem um ensaio, apresenta o problema e, ao mesmo tempo, está aqui a solução. Lembre que já há muito tempo o Tio Bill tem trabalhado, né, junto com as suas organizações e outras organizações que estão conectadas à Organização Mundial, lá do Tedros Adhanom Ghebreyesus, para criar um sorinho mágico, tá? Para essa situação aí. Então agora tem a situação, tem um problema dos macacos. O mundo está agora, as mídias estão falando, as pessoas estão em polvorosa com isso, mas já tem a solução, tanto que eles já compraram. Olha aqui, matéria que saiu hoje, dia 19/5/2022. Está aí a fonte, no fortune.com. Diz assim, governo dos Estados Unidos faz pedido de 119 milhões de dólares para 13 milhões de canetadas congeladas, né,
liofilizadas, congelado, contra monkeypox, contra esse problema dos macacos. Então, veja, teve um evento 201 simulando a crise do CVD. Aconteceu, exatamente. Teve um exercício na Alemanha, por esses dias. Tem a fala do tio Bill avisando sobre isso. Os macacos que o caminhão na Pensilvânia, lá do CDC, virou, os macacos fugiram, um outro prenúncio. Tem filme de grande programação preditiva falando dos macacos. E agora ele já apresenta a solução, já está feito, já está pronto, porque o tio Bill, junto com seus parceiros nessa história toda, já criaram. E ele vai lucrar mais alguns bilhões de dólares, né? E vai impor às pessoas. Ok, tá vendo aqui, ó, a matéria está aí, tá tudo aqui. Agora, preste atenção no que eu queria comentar com você, a primeira capa da The Economist, e eu já vou concluir o vídeo lembrando, gente, curta esse vídeo, é importante. Coloque esse vídeo em algum grupo que você faça parte, né? E dê notoriedade. Se você não é inscrito, se inscreva, é muito importante. Olha aqui, The Economist. E se? E se? É um cenário que a The Economist pinta, né? A The Economist pertence àquele grupo de comunicação da dinastia dos Rothschild, né? Da casa de Rothschild, os banqueiros de Rothschild, que Emmanuel Macron já fez parte. Emmanuel Macron, se você não sabe, ele era banqueiro do banco Rothschild, da casa de Rothschild, e se tornou presidente da França. Tá? Assim como são os nomes que financiam toda a lógica do grande reset, né? Que financiam todas as falas, tanto do príncipe Charles, ou financia a própria coroa britânica. Enfim, estão por trás de muita coisa na história. Mas eles também são donos desse grupo de comunicação que a The Economist faz parte. Eles são famosos pelas previsões, pelas análises, né? Pintar cenários de possibilidade. E aqui é o de 2021, é um cenário que eles pintaram para 2021. Eu não vou me ater aos mínimos detalhes, mas eu quero que vocês percebam do que se trata isso. E principalmente eu quero que vocês olhem para cá. Eu quero que vocês olhem para cá. Eu vou mudar a cor. Eu vou colocar esse aqui, ó. Esse. Eu quero que vocês olhem para cá. Olha aqui. E se acontecer isso? E se acontecer isso? Isso o quê, Rafael? Lembre, estamos falando de problema, gente. Olha aqui. Estamos falando de patógenos. Estamos falando de tecnologia, né? Está aqui, ó, a tecnologia de reconhecimento através da íris, né? Dos olhos, etc. Estamos falando de patógenos, senhoras e senhores. Estamos falando de inteligência artificial. Estamos falando de edição genética. Tudo isso está presente nesse caderno aqui da The Economist. Aqui tem a Kamala Harris como uma figura política aí dos Estados Unidos, etc. Mas estamos falando exatamente disso. E aqui em cima você vai conseguir ver que está quem? O primata, fazendo referência ao quê, meus amigos? Vejam aqui um termômetro aqui embaixo. Estão vendo isso? Estão vendo isso? Essa é a capa da The Economist. E se acontecer isso? E se acontecer isso? Essas coisas. Tem muita coisa, né? Esse caderno aqui deles versa sobre muita coisa. De edição genética, né? do Chris Pierre, até os biohackers, até a questão do macaco, que está aqui, está acontecendo agora. Rafael, mas o grande foco da elite agora é esse do macaco? O grande foco é o estágio 4. Isso é para manter o estágio constante de medo, tá? Mas é isso aqui, ó, é a minha ideia. A minha ideia é que a próxima agenda tem a ver com escassez de alimento, crise econômica e mudança do dinheiro, do sistema financeiro mundial. Olha aqui essa capa da revista The Economist, capa que saiu agora, 19 de maio. A próxima catástrofe alimentar. Dá uma olhada para ver se a própria imagem não é bíblica. O trigo, aqui está aí o ramo do trigo, né? Vocês conseguem ver que vegetal, o trigo ou o joio são caveiras. Eles estão mostrando que vai acontecer uma fome apocalíptica. O que o Senhor Jesus disse? Que nos últimos dias, no princípio das dores, vai ter guerras, rumores de guerras, pestilências, pragas, pestilências, a questão do macaco, pragas, o CVD, né? Guerras e rumores de guerra, reinos contra reino. O que está acontecendo agora nesse cenário de sistema financeiro, de crise econômica, que há um alinhamento da parte euroasiática, vou pegar da Rússia, seus parceiros, o dragão vermelho,
para criar uma criptomoeda para quebrar a hegemonia do dólar e o SWIFT, né, o sistema financeiro mundial. Matéria do dia de hoje, essa matéria está no Sputnik, que é um portal russo. Vocês vejam aqui a próxima catástrofe alimentar. Essa é uma questão que está envolvendo todo o discurso do Fórum Econômico Mundial, agora de Davos, né? Então vejam, esse é o estágio 4, a quebra dos mercados, a fome, a escassez, né? E a mudança do sistema financeiro mundial. Rafael, as notícias, cara, são pesadas, são terríveis. O que a gente tem que fazer? O que a gente precisa para não ficar perdido no meio disso tudo, não entrar em desespero? Primeiro, você precisa entender que tudo que foi profetizado aqui vai acontecer. E segundo, tudo que foi profetizado aqui é para nossa redenção, é para nossa restauração. O próprio Senhor, ele vai restaurar todas as coisas, então precisa acontecer. A terceira coisa é, por mais que eles façam planos, a resposta certa só vem da boca de Deus. Deus é poderoso e ele vai guardar você. O nosso Criador, ele é poderoso e ninguém se compara a ele. Ainda que o inimigo venha por um caminho, ele foge por 7. Assim como o Criador guardou o seu povo quando os tirou do Egito, os hebreus tirou eles do Egito, quando Deus tirou os hebreus do Egito, ele os guardou no meio da escuridão, no meio da fome, no meio do fogo, no meio da saraiva, no meio das pragas, das pestilências. Ele guardou o seu povo, ele não vai guardar você? É claro que ele vai guardar você. Por que então tomarmos conhecimento dessas coisas? Para não sermos enganados. Por que tomarmos conhecimento dessas coisas? Para termos uma visão bíblica sobre os fatos que estão acontecendo no mundo. Porque senão são só notícias perturbadoras. Tomarmos conhecimento de que já já eles vão apresentar uma solução e um solucionador. Se nós que conhecemos a verdade, que é a Escritura, os filhos de Deus, que temos o Espírito Santo da verdade, nos calarmos e tivermos uma visão limitada, tacanha, reducionista, nós não conseguiremos alertar o mundo sobre o que está por vir. Por isso que é importante você tomar conhecimento, perceber realmente em que terreno você está pisando, mas manter o seu coração aí, o trono certo, daquele que tem uma paz para te oferecer, que está acima de todo o entendimento. Eu oro para que você, mesmo diante disso tudo, você mantenha a sua calma. Você perceba que essa questão dos macacos, apesar de não ter uma grande letalidade, é um incômodo. É manter justamente você no estágio de medo. É manter a humanidade no estágio constante de medo. E colocar de novo a situação lá a questão de saúde pública, emergência pública, e dar mais poderes ao Estado, dar mais poderes aos políticos, interferir ainda mais na sociedade, interferir na nossa vida. Manter as pessoas nesse estado de medo, porque no estado de medo eles não pensam direito. Eles são reféns. Isso é arte da guerra, isso é Sun Tzu. Veja, você não pode ser mais doutrinado desse modo porque você tem o Espírito Santo e porque você já aprendeu a pesquisar, né, buscar outras fontes, né, e que a igreja busque cada vez mais e mais o Senhor, se encha do Espírito Santo e anuncie ao perdido, ao pecador, que tudo está acontecendo conforme o Senhor anunciou. Sem nenhum alarmismo ou sensacionalismo bíblico, nós temos a plena clareza de que tudo que foi profetizado está se cumprindo, porque é fiel e verdadeira a palavra do Senhor. Que Ele te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.